Amanhã tem Vasco e Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília, às 6h30 da noite. Transmissão ao vivo no Premier. Pedro Neville já está por aqui com mais informações do Vasco pra gente. Oi, Pedro, boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Como é que você está? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O Vasco renovou com o Léo Jardim, o contrato iria até o fim de 2025, agora neste ano, e agora vai até 2030 com multa rescisória de 10 milhões de euros, equivalente a 64 milhões de reais. Os nossos companheiros do GE. Globo, o Bruno Murito e o Caê Mota, apuraram que agora o Léo Jardim tem o segundo maior salário do Vasco, atrás apenas do Felipe Coutinho. Foram meses de negociações, as conversas começaram, aliás, no ano passado. Ele que está na terceira temporada à frente do Vasco e era uma prioridade da diretoria. Olha os números do Léo Jardim, Débora, 138 jogos disputados em 143 possíveis. Nunca desfalcou a equipe do Vasco no Campeonato Brasileiro desde que chegou em 2023. Então o Vasco já conseguiu renovar com os seus principais pilares ali do time titular. Léo Jardim, Verratti, o Ryan e o Coutinho, que agora veste a 10 no lugar do Payet, que teve a rescisão de contrato. O Vasco treinou hoje de manhã, viaja agora à tarde para Brasília, onde enfrenta o Botafogo amanhã. Vendeu esse mando de campo por 2 milhões de reais, viu, Débora? Tá certo então, Pedro. Obrigada. Importante esse trabalho de bastidor também. Olha aí, tá escrito na tela, neste momento, pra quem não pode ver, eu conto, o Lucas Pedrosa tá com o celular dele cheio de gracinha. Apenas fatos. Escrito, retrospecto, Vasco e Botafogo. Dá pra assistir? Dá pra ver? Dá. 371 jogos pro Vasco, vitórias do Vasco 161, empates 106 e vitória do Botafogo 104. Então, por favor, quero te... Como eu não tô falando com você, eu vou escrever uma mensagem para o Pedrosa. Por favor, eu vou caminhar até a câmera 1. Anderson, você pode colocar aqui. Briguem! Pode dar um zoom no meu celular. Briguem! Se você quiser ler aí, o Pedrosa, vamos lá botar até a caixa alta. Pedrosa. Atenção. Atenção. Agora, vou botar aqui do lado. O que eu vou escrever? Não vou escrever. Ai, Fene Casagrande! Não, você não viu o que eu escrevi? Um F, um O... Um D. Ah, não posso falar isso na televisão. Ah, tá. Entendeu? Aí vem com esses números. Aí o que eu quero responder pra ele? Entendeu? Olha, acho que você não viu o que eu escrevi? Fiquei com medo de você complementar ali. Não, olha aí, ó. Chegou a hora. Eu posso dar uma sugestão nesse 11 contra 11? Pode, Vene. Vamos começar no ataque pra ganhar tempo, né? Como assim? Ué, gente, Verratti e Arthur Cabral. A gente já ganha tempo aí. Já vi que eu tô sozinha, Alex. Alex! Não. É porque eu no gol acho que é um duelo mais difícil. Eu tô vendo aqui. Cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Vai, começa! John Léo Jardim, Vene Casagrande. Sério, vamos começar no ataque. Deixa esse aí pro último. Poupa tempo. Poupa tempo. Toma! Não, esse aí é um duelo difícil, por isso que eu falei pra deixar por último. Vamos deixar por último. Vitinho ou Paulo Henrique? O Paulo Henrique é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. E o Vitinho joga vôlei? A máquina Paulo Henrique, o tanque Paulo Henrique. Paulo Henrique. Eu vou votar. Você votou no Paulo Henrique. Vitinho, na minha opinião, no time do Botafogo, o jogador que mais evoluiu na temporada 25. Abraçou a lateral direita, obviamente que é um garoto ainda, como o Paulo Henrique também, precisa ajustar algumas coisas, mas ele defensivamente é uma peça extremamente importante e ofensivamente também. Nos últimos jogos com o próprio Renato Paiva, eu falei aqui como ele cresceu com o treinador, ele ganhou uma função um pouco diferente, pisando bastante na grande área, coisa que ele fazia pouco. Fazendo até mais gols do que o seu natural. Então o meu voto vai no Vitinho. Você vai desempatar, Vene Casagrande. Você vai desempatar tudo. Eu vou ficar aqui só ouvindo vocês e quero ver quem vai me convencer diante desse discurso maravilhoso. Eu só fiz graça. Eu voto no Vitinho. Eu vou votar no Vitinho. Eu só fiz graça. Quer que eu te dê argumento? Ele quis votar no Vitinho. Não, sério, eu já ia votar no Vitinho. Eu só brinquei. O Paulo Henrique é o jogador que mais vence duelos no futebol brasileiro. Isso é fato, tá? Eu gosto muito do futebol dele, inclusive eu acho
que o Paulo Henrique, Eu adoro o Paulo no futebol brasileiro, é um dos melhores laterais nessa função. Lateral direito que eu tô falando, tá? É porque, assim, querendo ou não, ele não ganha muito destaque, porque ele joga numa equipe que, de fato, ele vai encontrar mais dificuldade. Se ele jogasse, por exemplo, num Palmeiras da vida, que é um time muito mais ajustado atualmente, ele iria se destacar mais. Eu gosto muito do futebol dele. Dito isso... Só que eu acho que o Vitinho, ele fez uma boa Copa do Mundo de clubes, de verdade. Ele tá muito bem em 25. Assim, e ele pegou adversários extremamente difíceis, gente. Sim. Ele pegou um PSG, a gente brinca aqui, mas é muito sério. E ele conseguiu fazer uma marcação muito boa diante de um PSG. E o lado dele... Ele é um muito lado complicado. disciplinado. A É o gente lado sabe disso. do Kvaratskhelia. Exatamente. Ele foi muito bem contra o PSG. E ele também, eu acho que ele foi bem nos outros jogos da Copa do Mundo de Clubes. Embora eu goste muito do PH, se não tivesse a Copa do Mundo de Clubes, eu ia votar no PH. Mas, pra mim, essa competição desequilibra esse duelo. Então eu voto no Vitinho, porque ele fez uma baita competição, inclusive. Acho até que dois jogadores do Botafogo é um que sai muito valorizado dessa competição. João Vitor e o Caio. Caio, a gente teve alguns minutos nele contra o Palmeiras. É o garoto, Caio Eu voto no Pantaleão. João, porque... É que não tem lastro, né? isso. Não tem lastro pra falar. A gente viu o João Vitor jogando e nem tá fazendo uma grande temporada. Fez jogos ruins, fez alguns jogos bons. E o Caio é difícil falar. Então vamos botar em quem tá jogando. Eu voto em quem tá jogando, não tem como assim. Qualquer coisa que eu falar do Caio aqui, eu vou estar mentindo, né? Lucas Freitas, que aliás, ele tem um irmão gêmeo. Tem. Você não sabia disso, Que não? joga no Náutico. E é igualzinho a ele. Não, é. Até as mesmas E na tatuagens categoria eles de têm. base, um era do Flamengo, outro do Fluminense. Muito legal, eles são idênticos. Lucas Freitas ou Inclusive, Barbosa. a família assiste ao programa, tá? Um beijo pra ele, o Lucas é um Barbosa. querido. Gosto do Lucas, tá? É uma contratação que a gente estava até comentando sobre a reformulação do Vasco. Acho que é um bom zagueiro. Acho que é um garoto, inclusive, que vai ganhar mais oportunidades ainda com o Fernando Diniz. E eu porque- acho que se ele tiver muita minutagem, ele vai agarrar essa vaga. Ele Hein? tem uma excelente saída de bola, é um cara que a bola não queima no pé, mas o Barbosa é muito mais zagueiro do que ele no momento, então Barbosa, sem dúvida. É, eu também voto no Barbosa. Muito bem, eu vou votar também no Barbosa, mas um beijo aí pra Lucas, que é um grande zagueiro. Um beijo pra família toda aí, pro irmão gêmeo. Piton ou Alex Telles? Vai, Lucas Pedrosa! Se fosse o Piton no seu prime, tinha jogo aí, tinha discussão. Mas no momento atual, eu gosto muito do Lucas Piton, sempre falei isso, o Alex Telles vence com tranquilidade. Se fosse o Piton versão 2024, eu votaria no Piton, sem sombra de dúvida. Mesmo o Telles fazendo gol de final de Libertadores, jogando a beça, que o Telles chegou Sim, bem, né? e por que eu votaria no Piton? Porque eu acho que o Piton, na versão 2024, e o Alex Telles, na boa versão dele no Botafogo, o Piton era mais importante pro Vasco, a Alex Telles pro Botafogo. Entendi. Entende? Esse seria o meu desequilíbrio. Lembrando digamos assim. aqui que essa escalação do Botafogo, fonte, Águas de Lindóia. Né? Não, fonte, nossa cabeça. Sim. Entendeu? Fonte, cabeça Até do porque mundo de pode ser a Bob. estreia de um treinador, né? Então, a gente não sabe como vai ser essa escalação. Então eu falei, gente, provavelmente não terão 3 volantes, né? Que esse foi o grande tchá-tchá-tchá do negócio. Sim. Montoro, cadê ele? Tá ali. Fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, torcida pedindo muito ele. E o Gregory pode estar saindo ou não, essa informação a gente ainda vai comentar aqui nesse programa. A gente escolheu ser essa formação. Inclusive, chegou a hora. O Moro ou Gregory? Olha só, deixa eu falar. Se este menino realmente sair, Vene Casagrande, você pode pagar a minha terapia. Eu já tô te devendo um botox. Tá Fica mesmo. tranquilo que tá lá na minha lista, vou te pagar. Vai aí, Gregory ou Gumora? Poupa tempo. Poupa tempo. Gregory, com certeza, gente. Marlon Freitas ou Tietê? Grandes amigos duelando no 11 contra 11. Poupa tempo também, com todo respeito ao Tietê, né? Mas o Marlon Freitas, o futebol que ele vem jogando, inclusive a gente defende aqui, até mesmo o Ancelotti, o pai, ficar de olho, até porque o filho também pode ficar de olho e passar informação pro Essa pai. ponte vai acontecer. Eles têm eu acho vários que isso grupos vai no acontecer. WhatsApp. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o Marlon Freitas é um jogador que pode brigar, sonhar por uma vaga na seleção brasileira, uma convocação, não acho nenhum absurdo pelo futebol que ele vem jogando. Assim, na posição dele hoje, o que ele faz é extremamente importante. Lucas Pedrosa. É mais ou menos isso. O Tietê tá muito bem com o Diniz, tá? É um cara que cresceu bastante, que tem uma história maravilhosa dentro do futebol, inclusive até mesmo ao lado do Marlon Freitas. Mas hoje, tecnicamente falando, o que o Marlon influencia dentro do jogo do Botafogo é um negócio absurdo. Então, vou de Marlon Freitas. Savarino ou Coutinho? Você, Pedrosa? Coutinho. Eu vou votar no Coutinho. Acho que o Savarino, ele pode render muito mais do que ele vem rendendo.
E o Coutinho, a gente pôde ver um crescimento dele ali até a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então, no momento, acho que o Savarino não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Não, então e não faz um bom 2025, não faz, né? Não o faz. jogador mais brilhante de 24 no Botafogo, na minha opinião, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Regularidade, potente, definidor, né? Ele decidia as coisas. Eu acho que um Mas dos esse motivos ano para ele ter ainda caído não de rendimento encaixou. foi a ausência de 2 jogadores extremamente importantes, esses jogadores que foram importantes ao lado dele em 2024. Mas eu acho Luiz Henrique, que ele é capaz de performar sozinho, Sim, mas claro. no seu lugar. Talvez ele não Claro. estava jogando no seu lugar em que ele gosta de jogar nessa temporada. Eu também votaria, eu voto no Coutinho. Nuno Moreira ou Arthur? Você, Lucas Pedrosa? Nuno Moreira. Nuno Moreira. Eu comentei isso aqui outro dia, já deve ter uns 3 meses assim, e a galera me chamou de maluco. O Nuno Moreira é uma das melhores contratações ofensivas do futebol brasileiro em 2025. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é um ponta que entrega gols, que entrega assistência, que é técnico, que chegou e não precisou de adaptação, vestiu a camisa do Vasco como se estivesse ainda no Casa Pia, jogando demais. Então eu gosto do Arthur, acho que é um garoto que cresceu bastante também com o Botafogo, principalmente nos últimos 2 meses, digamos assim. Mas eu voto no Nuno Moreira pelo momento. Ryan, você também votou nele, né? eu voto no Moreira também. Ryan ou Montoro? Agora vai começar a ficar quente. A gente pulou o goleiro, hein? Vambora. Ah, isso aí é poupa-tempo também. Poupa-tempo? Com todo respeito ao Montoro. Ele chegou agora, Fernandinho. Pô, mas os jogos que ele jogou foram poucos minutos, mas ele arrebentou a boca do balão. O que o Ryan vem fazendo com a camisa do Vasco, e eu tenho certeza que o Pedrosa vai concordar comigo. Gente, o Ryan é o jogador que mais cresceu desde a chegada do Fernando Diniz. E assim, se antes a gente cogitava numa possível venda do Ryan, eu acho que agora o Vasco da Gama tem que fazer o possível para ficar com esse garoto pelo menos até o fim da temporada. O Ryan é o melhor jogador da era Diniz. É tranquilo falar isso, é tranquilo. É um cara que veio, mudou da água pro vinho. Eu comentei até isso. O Ryan deve ter quase 2 anos de profissional. Ele não evoluiu em 2 anos como profissional o que ele evoluiu no último mês com o Fernando Diniz. O Ryan, sem dúvida. Eu vou votar no Montoro. Porque os minutos que eu vi me agradou bastante. O potencial desse jogador, então o meu voto é nele. Ele tem realmente muito potencial, tá? Esse moleque. O A Montoro é gente vive muito numa bom de bola. democracia, Fernandinho. Arthur Cabral ou... Como é que o menino explicou lá na Argentina pro Flavinic? Veguete, que fala o nome dele. Eu pedi pra você perguntar pra ele, Eu tu vou não perguntar perguntou. pra ele, mas... Vai, vamos falar Verrete, que a gente tá falando tem uns 3 anos já, né? Pô. Verrete ou Arthur Cabral, Lucas Pedrosa? O artilheiro do Brasil. É muito fácil essa. Oi, gente. Essa é fácil. Fernandinho. Ia ter que penar pra achar alguém que eu ia votar em outro. Deixa eu- E esse já saiu. Nem você vai votar no Arthur Cabral. Deixa o meu Eu acho cal- que nem o Arthur Cabral. Se botar ele aqui, ó. Aí, participação, Arthur Cabral. E aí, Arthur Cabral ou Verrete? Vocês Ele vai falar, votaram, Verrete. engraçadinhos, O no teu Verrete? ex. Eu votaria no teu ex. No meu 99? Votaria. Ah, sim. Não. No momento? Igor Jesus. Que isso, Venê? Ah, não, é porque eu tenho que ser justo pela minha coerência com o Vitinho. O que o Olha Igor aí. Jesus fez na Se Copa fosse do o Mundo. Igor Jesus, eu votaria no Igor Jesus. Deixa eu Com falar. todo respeito ao Verrete. Está 5-5. Quem vai definir o desempate do confronto é John e Léo Jardim. Eu vou começar. Vocês sabem como eu adoro o Léo Jardim, né? Vocês sabem disso. Pra mim, o Vasco não estaria onde está na Copa do Brasil, na Sul-Americana, isso efetivamente falando. Se não fosse esse cara aqui. Bom goleiro, fora de série, nossa fábrica maravilhosa brasileira. E o John é a mesma prateleira do Léo, um ótimo goleiro, enfim, um jogador com muito potencial e que ultimamente, nesse 2025, por conta até de algumas coisas desorganizadas, tem sido definidor de resultados para o Botafogo. Sim. Porque se não fosse o John, o resultado poderia ter sido outro. Porque, por conta de uma desorganização, o goleiro acaba podendo mostrar mais o seu potencial. Então, eles estão na mesma prateleira. E é o momento. No momento, tô vendo o meu John arrebentando, entendeu? O meu John fechando o gol contra a PSG. Então, meu voto vai ser no meu menino John. Lucas Pedrosa, chegou a sua vez de votar. Primeiro que eu concordo com tudo que você disse, é muito importante a gente deixar isso claro. Eu acho que realmente o John é um goleiro da mesma prateleira que o Léo Jardim e vice-versa, né? Mas né, se a gente tá falando de igualdade, eu vou escutar um pouco do meu coração. É isso aí. Eu tava chateado com ele, tá? Que esse negócio de bafafá, de que ia renovar, de que demora, 1,5 não sei o quê. milhão.
Mas ele resolveu a vida dele? Quer reclamar, manda áudio, Então, Pedro. ele resolveu a vida dele? E a última lembrança que tenho de Léo Jardim é simples. Ele defendendo 3 pênaltis na Copa do Brasil. Pra ele botar no John. Pode ir lá, Vene Casagrande. Léo Jardim. Você vai desempatar o confronto inteiro, porque está 5 contra 5. Eu votei no Que John. responsabilidade. Ele votou no Léo Jardim. Você vai definir quem vai vencer aqui, Vasco ou Botafogo. O Léo Jardim ou o John, quem é o melhor goleiro? A gente fala sempre do momento, né? O momento, obviamente, não é o último mês, é os últimos 3, 4 meses. Vai, ô Vene Casagrande. Antes de mais nada, eu preciso deixar muito claro aqui pro nosso público que eu sou apaixonado por esses 2 goleiros. Sim, vocês todos sabem nós, disso. todos nós. Quando o Botafogo contratou o goleiro John, eu super elogiei, independentemente de como seria a trajetória dele com a camisa do Botafogo, e deu super certo, tanto é que renovou recentemente. E o Léo Jardim, já elogiei bastante ontem aqui na renovação dele, acho que foi uma baita contratação no Vasco, a permanência do Léo Jardim, pelo menos até a página 2, né? Mas eu preciso escolher um. E aí? Eu vou escolher o Léo Jardim e eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. A cara dela de Eu preciso. A cara dela de gol contra. Eu preciso dizer qual foi o meu critério de empate nesse duelo, que é um duelo muito difícil. E repito, por isso que eu pedi pra ficar por último. Porque, assim, de fato, pra mim é o duelo mais difícil desse 11 contra 11. Cara, assim, o Léo Jardim, ele vem sendo mais decisivo pro Vasco da Gama do que o John nos últimos tempos. Não. A importância do Léo Jardim pro Vasco, na minha concepção, é maior do que a do John pro Botafogo nesse momento. Não, Vene, não, claro que não. Por isso que eu pesei nessa escolha, Léo Jardim. De verdade. Léo Jardim. Deixa eu olhar aqui quantas vitórias tinham pro Vasco aqui. Opa, 161, 162. Mais uma vitória do Vasco. Não, de verdade, mas é um absurdo. Vene, não O que eu acredito. acabei de comentar, de Tu verdade. quer o quê? Quer o técnico pra tentar empatar? Não tenho nem técnico agora. Ué, como não tem? Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os 2 juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou, Vene. Viu só? Escolheu o garoto era maluco. garoto é maluco. Você que tá alimentando ele hoje. Não, mas- É você, que eu não tô nem falando com O ele. Léo Jardim, Fernandinha, não tem como. Assim, eu adoro o John, eu gosto muito do John. Mas o que o Léo Jardim vem fazendo com a camisa do Vasco... Vene Ele Casagrande. conseguiu parar na seleção brasileira, atuando pelo Vasco. Eu não sei como o John não foi para lá ainda. O cara tem Libertadores, tem... Reclama com Deus. Ou com David agora. Agora vamos resolver. Fala, Pedrosa. Importante também, David e Estrela estão relacionados. Legal, estão de hein? volta à lista de relacionados, tanto para o jogo contra o Botafogo, quanto contra o Independente Del Valle, que você assiste aqui na tela do SBT, na Sul-Americana. Com os dias bem mais distantes dos holofotes, o Vasco também encerra hoje a preparação para retornar aos gramados. Em relação ao mercado, a equipe não terá mudanças. A janela foi importante até aqui para manter a base do time principal. Após a rescisão com Aston Villa, Coutinho renovou o contrato com o Cruz Maltino e ainda foi absolvido da expulsão contra o Fortaleza pelo STJD, podendo assim estar em campo amanhã. Quem também estendeu o vínculo foi Léo Jardim, que assinou um novo contrato até 2030, agora com o 2º salário mais alto do elenco. Depois de 10 dias de folga e quase 20 dias livres para treinamentos, o Vasco de Fernando Diniz deve contar com o retorno de David aos relacionados. O atacante não entra em campo há 9 meses, se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho. Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 6h30 da noite, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora ver como está o Vasco para encarar o Fogão. O Vasco acertou a renovação com o goleiro Léo Jardim. O novo vínculo do jogador com o clube vai até 2030. As partes estavam discutindo essa renovação e nesta quinta-feira o diretor de futebol Admar Lopes se reuniu com o staff do Léo Jardim e destravaram as negociações. O antigo vínculo de Léo Jardim com o clube ia até o fim deste ano. Outra informação é em relação
relação ao Felipe Coutinho. O novo contrato do jogador está registrado no BID, assim ele está regularizado e fica à disposição do técnico Fernando Diniz na partida contra o Botafogo, que acontece neste sábado no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Esse duelo é o primeiro do Vasco após a parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, o Cruz Maltino finaliza as atividades visando essa partida nesta sexta-feira e, na sequência, viaja direto para Brasília. De lá, a delegação do Vasco vai rumo a Quito, no Equador, onde enfrenta o Independente Del Valle na próxima terça-feira pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A gente sabe que a segunda parte do ano que se vem para nós é muito difícil, muito importante também para o clube, para todo mundo. A gente se preparou bem. Venimos fazendo 3 semanas de muito trabalho intenso, trabalhando com o professor. A gente está muito contente, muito conforme com o que vem fazendo, com o trabalho que vem fazendo. E a gente tem muita fé, muita esperança de que façamos um segundo semestre muito bom, onde a gente conquiste coisas muito importantes. Para esses confrontos e também para os próximos meses, o técnico Fernando Diniz tem uma baixa certa. O atacante Adson, que precisou passar por uma cirurgia depois de sofrer uma fratura na tíbia no CT Moacir Barbosa durante um treinamento. E falando agora de reforços, Thiago Mendes realiza exames médicos para assinar em definitivo com o Vasco. Lembrando que o jogador já assinou um pré-contrato com o clube até 2027. Primeiro reforço para essa sequência de temporada, o volante disse que ainda não está 100% fisicamente e pode levar 2 semanas para estrear. É hora de falar do Vasco da Gama, mandante do clássico de amanhã lá em Brasília, diante do Botafogo. Breno Monsef. E amanhã o Vasco já voltando então com o clássico, né? Esse clássico contra o Botafogo, a gente vai falar da preparação do Vasco. Pelo lado do Vasco, é bom lembrar que o Vasco vendeu o mando de campo. Então, o mando é do Vasco, mas o Vasco vendeu para Brasília e o jogo amanhã no Mané Garrincha às 6h30, hora de Brasília, obviamente. O Vasco é o 13º no Campeonato Brasileiro, 13 pontos ganhos, 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Lembrando que fechou o pré-mundial com vitória sobre o São Paulo. Foram 10 dias de pausa e 3 semanas de treinos até amanhã. A atividade foi encerrada agora pela manhã e agora à tarde já a viagem para Brasília. Sobre o time, com as renovações do Léo Jardim, do Coutinho, do Ryan e do Verrete, a gente deve ter o mesmo time diante da pausa, pelo menos é o que eu projeto. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura e Tietê, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Lembrando que a janela se abriu essa semana. O único reforço até aqui foi o Thiago Mendes, ainda não integrado ao elenco. Ele tem que fazer pré-temporada. O último jogo dele foi em maio, lá no Catar. Então esse é o time do Vasco, que amanhã volta a campo buscando embalar mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, já retornando com o clássico. Lembrando que na terça já tem jogo contra o Independente Del Valle, já viagem casada pela Sul-Americana. Mais uma coisa de cada vez. Amanhã o clássico contra o Botafogo em Brasília, Azevedo. Tá certo, valeu Breno Monsef. Pois é, o Vasco retornando às atividades, encerrou, né, aquela, antes da data FIFA, para parada para o Mundial de Clubes, encerrou com uma vitória sobre o São Paulo e agora retoma contra um Botafogo que, dentro, né, do que a gente pode chamar de peças, enfim, é um time superior em termos de qualidade de elenco, né? O Botafogo. Caso, sim, é superior. Quando a gente falou aqui sobre a ausência de um treinador, aí a gente falou, mas o Botafogo não tinha ninguém pra treinar. Aí o ouvinte, poxa, mas vocês são burros, é óbvio que o Caçapa estava treinando. Sim, mas o Caçapa não vai continuar treinando o Botafogo. Não é um modelo, não vai ser o Botafogo vai ser o Botafogo do Caçapa de agora em diante. Era um Botafogo que estava trabalhando e que não tinha o modelo do treinador que vai seguir à frente do clube. Esse era o problema. Mas você acha que isso pode ser um facilitador pro Fernando Diniz? Ou um complicador pro Botafogo, porque não é o técnico, não vai ser o técnico. O Brando vai até falar a respeito dessa... vamos esperar daqui a pouco o Botafogo. Dessa questão do bid, se ele vai ter condição de estar na beira do gramado. Mas pro Fernando Diniz, o que você Eu espera acho que pode ser
não um facilitador, né? Pode ser um complicador pro Botafogo, mas eu acho que o Fernando Diniz ele vai se basear muito mais no período dele trabalhando com o Vasco da Gama, tendo o elenco à disposição, recuperado bem fisicamente e focado em entender o modelo de jogo dele. Eu acho que é muito mais isso, né? Ele focar no que ele pode ter de potência pro jogo, muito mais dos problemas do adversário. E é um Botafogo que chega diferente depois dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então isso também pode facilitar, chega diferente no sentido de teve mudança de técnico, que a gente tá falando por aqui, uma mudança de modelo de jogo, porque o Botafogo já vinha com um lastro de uma formação com 3 volantes, então existe essa reconfiguração, mas apesar disso também é um adversário que vai ser muito valente. A gente ouviu o Breno Monsef, é basicamente a mesma equipe, né, que vinha jogando com o Fernando Diniz, só que agora mais confiante, uma equipe descansada. Com a situação do Léo Jardim definida, né? Uma tranquilidade, né? Léo Jardim, o próprio Felipe Coutinho, que também já reapareceu no bid, tem condições de jogo. Ou seja, tem todas essas situações que deixam o Vasco confortável. Eu não sei se mais confortável que o Botafogo, não vamos entrar nessa discussão, mas consigo mesmo. Um Vasco mais confortável, com a manutenção do goleiro, o goleiro mais bem pago do país, com o craque do time, o Felipe Coutinho, também permanecendo e dando a sequência a um trabalho que já vinha com uma curva de crescimento. Eu tinha dito ontem, eu mantenho aqui 51-49 para o Vasco por conta dessa questão. A manutenção do treinador, de um tempo maior de trabalho para o técnico Fernando Diniz e essa curva de crescimento que o Vasco vinha apresentando durante a disputa do Campeonato Brasileiro. É um Vasco que chega confiante para esse jogo. A gente ouviu o Breno Monsef, tem a viagem agora para a Copa Sul-Americana também logo em seguida. E apesar dessa viagem, foco no Campeonato Brasileiro, foco no Clássico. Então, já é uma indicação, pelo menos para mim, muito positiva, né? De que o foco é o Campeonato Nacional, a Copa Sul-Americana, de fato, ela tem que ser tratada como ela deve, né? Não é a prioridade do Vasco nesse momento. A prioridade do Vasco é a disputa do Campeonato Brasileiro, uma premiação no Campeonato Nacional, uma classificação para uma competição internacional talvez melhor, no caso a Copa Libertadores. A Sul-Americana, ela quase sempre vem de rebote ali. Você não cair e fizer um campeonato equilibrado, você tem essa vaga em uma competição internacional no próximo ano. O Vasco pode se permitir sonhar com uma vaga na Libertadores e para isso o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro. Então, o duelo contra o Botafogo hoje é mais acessível do que já foi em outro momento e por isso o foco tem que ser de fato nesse clássico. Se é Vasco